Olá, eu sou o professor André Zuber e estou de volta aqui no curso de Termodinâmica 2 do canal UTermo para tratar com você hoje sobre a aula de número 19, a aula que traz a parte de número 6 dos estudos do equilíbrio líquido-vapor. Os objetivos da aula de hoje são os seguintes. Ao final dessa aula, você será capaz de resolver problemas do equilíbrio líquido-vapor do tipo bolha T, bolha P, orvalho T e orvalho P, considerando processos iterativos. Para começar essa aula, vamos relembrar esta grade que contém os 4 principais problemas do equilíbrio líquido-vapor. Então você vê que cada um dos quadrantes representa um tipo de problema, que pode ser bolha T, bolha P, orvalho T e orvalho P, lembrando que, no caso do problema de número 1, veja que são conhecidas as variáveis como temperatura e ponto de orvalho, ou seja, a composição das espécies na fase vapor. Por isso, você nomenclatura este problema como orvalho P e você consegue determinar a composição das espécies na fase líquida e a pressão do sistema. No caso do problema de número 2, você conhece a temperatura e os valores de x e determina os valores de y e p. O nome deste problema é BOP. No caso do terceiro problema, a gente conhece a pressão do sistema e a composição na fase líquida. Por isso, você é desafiado a determinar a composição na fase y e também a temperatura desse sistema. O nome do problema de número 3 é BOT. E por fim, no problema de número 4, a gente tem pressão conhecida e também a composição das espécies no vapor. Por isso, você determina a composição das espécies na fase líquida e também a temperatura desse sistema, num problema denominado ORV-T, ou orvalho T. Esses 4 problemas que aparecem na sua tela já foram apresentados lá na aula de número 16. Hoje, o que nós vamos ver é que, dentre os 4, 3 deles precisam de processos matemáticos iterativos para que você consiga chegar na resposta final do problema. Neste conjunto, somente o problema número 2, ou BOP, é um problema que não depende de processo iterativo. Basta utilizar a equação de isofugacidade, que nós vimos até o momento, aplicar a equação de Antoine para calcular as pressões de saturação dos compostos e resolver o problema rapidamente. Acompanhe comigo agora qual é a metodologia a ser seguida para a resolução de um problema do tipo BOP, onde você espera determinar a composição na fase vapor e a pressão do sistema. Perceba que, como você conhece a temperatura e conhece a composição das espécies na fase líquida, com a temperatura você consegue inicialmente calcular a pressão de saturação dos compostos puros, usando para isso a equação de Antoine. O próximo passo é calcular o coeficiente de atividade das espécies em solução usando um modelo de energia de Gibbs em excesso. Na sequência, você consegue calcular a pressão total do sistema usando a seguinte relação: pressão é igual ao somatório da fração dos compostos na fase líquida, que você conhece do enunciado, gama, ou seja, o coeficiente de atividade das espécies que você calculou na etapa anterior, e a pressão de saturação dos compostos que você calculou na primeira etapa. Veja que a somatória vai dar a pressão total do sistema, e aí você consegue resolver uma das incógnitas desse problema do BOP. Sabendo a pressão, é hora de calcular a composição das espécies no vapor usando o critério de isofugacidade. Nesse caso, o critério está baseado na lei de Raoult modificada, por isso a composição das espécies na fase vapor é dada pela equação em que nós temos a multiplicação da fração das espécies na fase líquida vezes o gama vezes a pressão de saturação dividido pela pressão total do sistema. Com isso, você finaliza o seu processo usando apenas essas equações e não necessitando de processos iterativos para obter pressão ou composição na fase vapor. Nós vamos ver agora os outros 3 casos que necessitam de cálculos recursivos. Então, essa parte do curso é bastante importante porque você vai aprender
quais são as etapas que você precisa seguir nos cálculos para obter as respostas das variáveis, dependendo do problema que você esteja abordando. Essa primeira resolução ela será feita de maneira manual, mas nos próximos vídeos aqui do canal você vai aprender a utilizar o XSOS e as planilhas em Excel para aprimorar ainda mais os seus cálculos. O primeiro problema que nós vamos abordar é o problema ORV-P. Veja que nesse tipo de problema nós queremos determinar a composição das espécies na fase líquida e a pressão total do sistema, e nós conhecemos do enunciado temperatura e a fração das espécies na fase vapor. Bem, se você observar, o nosso cálculo iterativo ele começa em virtude do desconhecimento da composição das espécies na fase líquida. Toda vez que nós abordamos um problema e nós não sabemos os valores de x, nós não conseguimos calcular os coeficientes de atividade dessas espécies. Então é por isso que a primeira etapa da resolução de um problema do tipo ORV-P, quando nós desconhecemos x, é considerar uma estimativa inicial para o coeficiente de atividade. E aí você deve estar se perguntando, mas qual valor eu devo assumir? Bem, como nós já falamos nas nossas aulas anteriores do equilíbrio líquido-vapor, é interessante que você assuma a condição de idealidade da fase líquida, ou seja, os valores de gama, neste ponto, têm os valores iguais a 1. Quando você faz isso, você está aplicando como estimativa inicial a lei de Raoult a esse sistema. Mas a gente sabe que esse sistema não é ideal. Então você vai ver que ao longo do processo das etapas de cálculo, esse valor de gama vai ser alterado. Estipulando que o gama vale 1, a próxima etapa é: calcule a pressão do sistema usando a seguinte relação. Então você tem pressão do sistema igual a 1 dividido pelo somatório da fração das espécies na fase vapor. Veja que essa variável você conhece do enunciado. Gama, que é o valor que você arbitrou na primeira etapa, ou seja, o gama está valendo 1 nessa primeira passagem de cálculo, e os valores da pressão de saturação. Como esse é um problema ORV-P, nós temos a temperatura fixada. E com a temperatura fixada, nós podemos utilizar a equação de Antoine para calcular Psat. Nesse cálculo, Psat vai ser constante durante todas as etapas, uma vez que a temperatura é invariável. Uma vez calculada a pressão, aí você pode calcular a composição das espécies na fase líquida, usando o critério de isofugacidade, ou seja, a lei de Raoult modificada, para cada uma das espécies no seu sistema. Então, a gente tem x de i igual a y de i vezes p, dividido pelo gama de i vezes pi sat. Calculada a fração na fase líquida, aí é interessante você passar para a próxima etapa e recalcular os valores de gama usando um modelo de energia de Gibbs em excesso. Como última etapa, você vai comparar os valores dos gamas calculados na etapa anterior com aqueles estimados no início do processo. Nessa primeira rodada do cálculo, nós colocamos os gamas inicialmente com o valor de 1. Com certeza, nessa etapa do cálculo, os valores de gama serão diferentes de 1. Como eles são diferentes, nós não respeitamos a seguinte relação e nós devemos retornar com esses valores ao início do cálculo. E você vai repetir esse procedimento até que essa relação seja satisfeita. No momento em que o valor do gama calculado é igual ao valor estimado naquela etapa de cálculo, você tem a validade dessa relação e aí a finalização do seu problema. E aí você vai ter como resposta os valores de x de i e pressão para esse problema de ORV-P. Já no problema BOL-T, perceba que nós conhecemos a composição das espécies na fase líquida e também a pressão do sistema. E as variáveis que nós precisamos determinar ao longo dos cálculos iterativos são a fração das espécies na fase vapor e temperatura. Veja que, ao considerar a temperatura como uma incógnita, nós não saberemos qual o valor da pressão de saturação das espécies dos componentes puros. Por isso,
nós devemos, como etapa inicial do cálculo recursivo, considerar uma estimativa para a temperatura T. E aqui vai uma dica. Eu posso usar qualquer valor de temperatura? A priori, sim, mas seria interessante que você começasse com um valor próximo do resultado que esse problema deve responder. E para fazer isso, é interessante que você considere a média das temperaturas de saturação baseadas no valor da pressão dada neste problema. Então, como você faz? Você tem um valor de pressão inicialmente, você pode usar a equação de Antoine para descobrir qual a temperatura de saturação de cada um desses compostos nesta pressão. Uma vez tendo o valor de T1sat e T2sat, você faz uma média, e essa média corresponde a essa estimativa inicial da temperatura do problema. Com essa temperatura estimada, você deve, nesse momento, calcular a pressão de saturação dos componentes usando novamente a equação de Antoine. E aí você vai ter o valor de P1sat e P2sat para um sistema binário. Na sequência, você deve calcular os coeficientes de atividade dessas espécies na solução líquida, usando para isso os valores de X fornecidos no enunciado do problema e também o modelo de energia de Gibbs em excesso. Na sequência, você calcula o alfa. O alfa é simplesmente uma variável que relaciona as pressões de saturação dos dois compostos, ou seja, P1sat em função da razão de P2sat. Esse alfa será usado na próxima etapa, quando você recalcular a pressão de saturação do composto 1. Veja que a equação fornecida é pressão de saturação do composto 1 igual à pressão do sistema, este é o valor que nós conhecemos do enunciado, x de 1 dado do enunciado, gama de 1 você calculou há pouco nas etapas anteriores, x de 2 conhecido do enunciado, gama de 2 você calculou anteriormente. E aqui você tem a razão com o valor de alfa. Conhecido P1sat, você pode calcular a composição das espécies no vapor, usando para isso a equação do critério de isofugacidade para todas as espécies na mistura, ou seja, YI vai ser XI vezes γI vezes PIsat dividido pela pressão total. Por fim, você calcula o novo valor da temperatura usando novamente a equação de Antoine. Veja que nos cálculos iterativos, nós começamos com uma variável, procedemos vários cálculos e chegamos nela mesmo. Agora é o momento de nós compararmos o valor estimado da temperatura inicialmente com o valor obtido por meio desses cálculos. Então, você deve verificar se a seguinte relação é verdadeira. Ou seja, a temperatura calculada aqui no final do procedimento é igual à temperatura estimada inicialmente? Com certeza ela não será. Então você deve novamente alimentar os seus cálculos com este valor de temperatura e proceder o cálculo novamente. Cuidado nessa primeira etapa aqui. A temperatura estimada inicialmente, T1sat e T2sat, foi feita só na primeira passagem. Agora você já pode utilizar este valor para calcular diretamente a pressão de saturação dos compostos puros. Depois de repetir várias vezes esse procedimento, você verifica que a relação temperatura calculada é igual à temperatura estimada na etapa do cálculo. Por isso, o seu problema chega ao fim e você tem como resposta a composição das espécies na fase vapor e a temperatura do equilíbrio de fases. Por fim, o último problema iterativo que nós vamos ver são as etapas de cálculo do problema ORV-T. No problema ORV-T, nós conhecemos a composição das espécies na fase vapor e a pressão do sistema. E o que nós não conhecemos é a composição das espécies na fase líquida e a temperatura do equilíbrio de fases. Por isso, como nós não conhecemos X e tampouco T, nós não sabemos, com base em T, qual é a pressão de saturação das espécies e, com base em X, qual é o coeficiente de atividade das espécies na solução.
Por isso, nós vamos começar estimando um valor de temperatura e aqui vale a mesma dica. Uma vez que nós sabemos a pressão do sistema, nós podemos calcular com Antoine qual seria a temperatura de saturação do composto 1 e do composto 2 para aquela pressão e fazer uma média. E essa temperatura média é a temperatura estimada, ou seja, a nossa estimativa inicial para o cálculo recursivo. Posteriormente, nós devemos calcular a pressão de saturação com essa temperatura média e considerar a lei de Raoult, ou seja, o coeficiente de atividade que a gente ainda não tem, coloca ele como valor unitário. Dessa maneira, a gente está impondo à solução que ela está na condição de solução ideal. Posteriormente, nós vamos calcular mais uma variável auxiliar, no caso o alfa, onde nós temos a pressão de saturação de 1 dividido pela pressão de saturação de 2. Calculamos a composição na fase líquida, usando o critério de isofugacidade, ou seja, YI vezes a pressão total do sistema, dividido por γI vezes PI sat. Veja que nessa etapa, o γ ele vale 1, porque nós arbitramos, e a pressão de saturação é correspondente à temperatura da nossa estimativa inicial. Tendo o valor de x, nós podemos agora recorrer ao modelo de energia de Gibbs em excesso para atribuir as interações distintas a essa mistura. Ou seja, nós podemos, a partir de agora, com o modelo de G de excesso, calcular os valores de γ quando as interações distintas estão presentes neste sistema. Por conseguinte, nós podemos calcular a pressão de saturação do composto 1. Veja que a equação para P1 sat leva em consideração a fração da espécie 1 na fase vapor e o novo valor de γ, a fração da espécie 2 na fase vapor e o novo valor de γ, o alfa que nós já tínhamos e a pressão do sistema. Tendo isso feito, nós podemos calcular o novo valor de temperatura e aí nós voltamos naquela etapa onde nós vamos verificar a nossa temperatura inicial, a estimativa inicial, com esse último valor de T calculado. Quando este valor não é igual, a gente retorna o valor calculado ao início do processo de cálculo e repete essa etapa até que essa relação seja verdadeira. Quando isso é alcançado, nós temos a finalização do processo e aí nós identificamos a composição das espécies na fase líquida e a temperatura do equilíbrio de fases. Agora, para fixarmos a utilização desses problemas iterativos, nós temos o seguinte exercício. Determine a composição da primeira gota de líquido e em que pressão isso ocorre para uma mistura composta por 2-propanol e água a 353,15 Kelvin, sendo que a composição do 2-propanol na fase vapor é de 25%, ou 0,25. Considere que a fase vapor ela está na condição de ideal e a fase líquida é descrita pelo modelo de Margulis 2 parâmetros, ou seja, aqui o problema já está impondo que nós devemos usar a lei de Raoult modificada. São fornecidos para nós os valores de A e B, os parâmetros de Margulis, ou seja, 3.858,05 para A e menos 918,491 para B. Da mesma maneira, são fornecidos os parâmetros A, B e C da equação de Antoine para as duas espécies, lembrando que o valor obtido com esses parâmetros é da pressão em unidade bar. Então, nós já estamos aqui com a folha de resolução do exercício. Observe que eu já coloquei algumas informações importantes, as espécies, o 2-propanol, que representa a espécie de número 1, a água, que representa a espécie de número 2, e alguns dados iniciais do problema, como a temperatura do equilíbrio de fases, 353,15 Kelvin, e a composição da espécie 1 na fase vapor. Observe que o nosso objetivo com este problema é descobrir tanto a pressão do equilíbrio de fases quanto a
composição das espécies na fase líquida, porque o enunciado pede para que nós consigamos calcular a composição da primeira gota de líquido. Bem, um primeiro passo que você deve fazer na resolução deste tipo de problema é identificar corretamente o nome do problema a ser resolvido. Veja que nós estamos tratando, nesse caso, da composição da espécie na fase vapor. Essa é uma informação que nós conhecemos, portanto, o primeiro nome do problema é ORV. E o sobrenome deste problema é informação de temperatura ou pressão desconhecida. Então, como a gente precisa descobrir pressão, este problema tem o nome de ORV-P. Dos slides desta aula, nós temos aqui a informação referente ao problema ORV-P. Inicialmente, nós precisamos considerar a estimativa do coeficiente de atividade como sendo 1 para todas as espécies. Então, nós vamos iniciar o processo de cálculo colocando cada uma das etapas de forma bem declarada na folha resposta. Então, a primeira etapa do problema, nós damos a estimativa inicial, ou seja, gama de 1 é igual a 1 e gama de 2 é igual a 1. O segundo passo é calcular a pressão usando a seguinte equação. Veja que na etapa de número 2 eu já transcrevi a equação para o cálculo da pressão e nós podemos observar neste momento que nós vamos precisar dos valores de y, de 1 e de 2. Esses valores são fornecidos no enunciado do problema. O gama 1 e o gama 2, que na etapa de número 1 nós assumimos que esses valores valem 1, e nós precisamos da pressão de saturação do composto 1 e do composto 2. Como nós não sabemos ainda os valores de P1SAT e P2SAT, nós vamos utilizar a equação de Antoine para determiná-los. A equação de Antoine é definida como ln de P e SAT igual ao parâmetro A menos o parâmetro B dividido por T mais C. Lembrando que a temperatura usada nessa equação deve estar em Kelvin. Com base nesses valores fornecidos pelo enunciado, nós vamos calcular agora a pressão de saturação de cada um desses compostos dado em bar. Substituindo os valores dos parâmetros da espécie 1 na equação de Antoine, tomando cuidado para rearranjar a equação deixando P1SAT explícita, nós temos que a resposta equivale a 0,9258 bar, sendo essa a pressão de saturação da espécie 1. De maneira semelhante, substituindo os parâmetros para a espécie 2, nós temos que a pressão de saturação de 2 equivale a 0,4737 bar. Nesse momento, perceba que todas as respostas que nós iremos produzir conterão 4 casas decimais. Isso é importante para que nenhuma perturbação em relação ao número de casas decimais seja sentida pelo processo iterativo que nós vamos fazer. Agora nós podemos aplicar à equação da pressão todos os valores das variáveis já conhecidas. Perceba que, apesar dos valores de gama serem considerados igual à unidade, eu ainda deixei esses valores entre parênteses. Isso será importante nas próximas etapas do cálculo. Fazendo essa conta, nós temos que a pressão do sistema equivale a 0,5396 bar. Retornando ao procedimento iterativo, a próxima etapa que nós devemos seguir no cálculo é calcular a composição das espécies na fase líquida usando a equação do critério de isofugacidade. Então perceba que eu já coloquei de maneira bem declarada a etapa de número 3, ou seja, calcular a composição de 1 e de 2, e coloquei também aqui a equação para x de 1. Substituindo os valores em cada uma das variáveis, nós temos que a fração molar do componente 1 é 0,1457. Para calcularmos x de 2, basta fazer
1 menos o valor de x de 1, ou seja, 0,8543. Retornando aos procedimentos iterativos do problema OR-VP, a próxima etapa mostra que nós devemos calcular os novos valores dos coeficientes de atividade usando os valores de xi determinados na etapa anterior. E, além disso, nós devemos fazer isso usando o modelo de g de excesso, que para este problema é Margulis 2 parâmetros. Então, retornando aqui na nossa folha de resposta, eu coloquei a etapa de número 4, calcular os novos valores de γ1 e γ2, mostrei que é o modelo de g de excesso Margulis 2 parâmetros, e agora nós devemos escrever as equações do modelo de Margulis 2 parâmetros para calcular o ln de γ de 1 e o ln de γ de 2. Então, agora você vê aí na sua tela as equações que nós vimos na aula de modelos de energia de Gibbs em excesso para Margulis 2 parâmetros, a equação RTLN de γ de 1 igual a A mais 3B, vezes a fração do composto 2 ao quadrado menos 4B vezes x de 2 ao cubo, e a outra equação, que é o RTLN de γ2, igual a A menos 3B vezes x de 1 ao quadrado mais 4b x de 1 ao cubo. Tome bastante cuidado ao trazer essas equações com os seus sinais corretos, porque muitos dos alunos erram justamente na transcrição correta dessas equações para suas folhas de prova. Então, bastante atenção nesse ponto. Os valores de A e B também foram colocados aqui na folha de resolução. Sabendo que a constante dos gases vale 8,314 Joule por mol Kelvin e a temperatura no sistema é fixa de 353,15, se nós substituirmos essas informações, assim como os valores de x de 1 e x de 2 que nós calculamos na etapa de número 3, nós temos que o coeficiente de atividade da espécie 1 e da espécie 2 são, respectivamente, 2,8698 para 1 e 1,0449 para a espécie 2. Retornando ao procedimento iterativo, a última etapa é a verificação da seguinte relação, ou seja, nós devemos comparar o valor do coeficiente de atividade calculado com aquele estimado no início do processo do cálculo. Quando nós observamos os dois valores apresentados agora na tela, a gente pode perceber que eles são muito diferentes dos valores que nós estipulamos inicialmente, ou seja, γ valendo 1 para a espécie 1 e γ valendo 1 para a espécie de número 2. Então, o que nós devemos fazer é recomeçar o processo. Uma das formas de organizar a resolução deste exercício é inicialmente detalhar todos os cálculos e colocar os resultados em forma de tabela. Por isso que nós numeramos e identificamos de forma apropriada cada uma das etapas do cálculo. Então, agora nós vamos montar essa tabela. Para começar, é importante colocar o número da iteração que você está fazendo. Neste caso, nós vamos colocar como sendo 1 a primeira passagem de cálculo. Se nós retornarmos aqui às etapas de cálculo, veja que inicialmente nós estimamos os valores iniciais para γ1 e γ2, então vamos registrá-los na tabela. Então, γ1 e γ2 foram registrados aí com 4 casas decimais. Na etapa de número 2, o nosso objetivo é calcular a pressão. Então, nós vamos colocar o valor de 0,5396 na nossa tabela. Então, a pressão, dada em unidade de bar, é 0,5396. Na etapa de número 3, nós calculamos x1 e x2. Então, vamos registrá-los na tabela. X de 1 e x de 2, que equivalem a 0,1457 e 0,8543. Por fim,
A última etapa, ou a etapa de número 4, mostra os novos valores de gama. Então, aqui nós vamos registrar da seguinte maneira. Nós vamos ter o novo valor de gama de 1 e o novo valor de gama de 2. E uma vez que esses valores são diferentes, vamos colocar um asterisco. Desta maneira, nós podemos agora reiniciar os nossos cálculos, uma vez que os valores de gama ainda são diferentes daqueles estipulados inicialmente. Durante a resolução do seu exercício, agora você pode retornar às etapas e, assim, registrar os resultados na sua tabela. Na iteração de número 2, você deve repetir os valores encontrados anteriormente, então 2,8698 e 1,0449. E, se você observar, nós vamos vir aqui na etapa de número 2 e nós vamos substituir, principalmente nas contas, os seguintes valores. Então, veja nessa etapa de número 2, nós precisamos mudar ou atualizar os valores de gama 1 ou gama 2. Por isso é interessante que você marque na sua avaliação ou na resolução do exercício quais os valores que precisam ser atualizados. Fazendo a conta para a nova pressão, nós temos 0,6214 como sendo a nova pressão do sistema. Posteriormente, nós precisamos retornar aqui e calcular os valores atualizados para x de 1 e x de 2. Perceba que, na equação da etapa de número 3, nós precisamos modificar o valor de gama 1 e também o valor da pressão. Então, ele não é mais 1 e ele também não é mais 0,5396. O novo valor de x1 é 0,0585 e para x2, 0,9415. Agora, de acordo com a tabela, nós precisamos calcular os valores atualizados de gama 1 e gama 2. Retornando à etapa de número 4, nós podemos identificar aqui os valores que precisam ser atualizados para a nova conta. Desta maneira, os valores atualizados são 3,9642 e 1,0075 para o coeficiente de atividade 1 e 2, respectivamente. Veja que os valores atualizados não são iguais aos valores iniciais das primeiras colunas da linha de número 2 da iteração. Por isso, nós vamos ter que repetir o processo, colocando de novo esses valores na etapa inicial. Com isso, nós teremos uma pressão de 0,6099, frações molares de 1 e de 2 equivalentes a 0,0415 para 1 e 0,9585 para 2. E, por conseguinte, os novos valores dos coeficientes de atividade são. Mais uma vez, você pode perceber que os valores atualizados para o coeficiente de gama de 1 e de 2 não equivalem aos iniciais. Nós deveremos repetir esse procedimento até que os valores sejam iguais. Agora, com o resultado de 6 iterações disponíveis aí na sua tela, você pode perceber que, no caso do coeficiente de atividade de 2, o valor de 1,0032 equivale à estimativa inicial. Contudo, o valor de gama de 1 ainda não fechou o mesmo valor. Por isso, nós devemos continuar o procedimento de iteração até nós conseguirmos que esse valor seja igual. E, por fim, na sétima iteração, nós observamos que os valores do coeficiente de atividade da espécie 1 e da espécie de número 2 se tornaram iguais. Por isso, a resposta para este problema está aqui. Portanto, um sistema que
tenha a temperatura controlada de 353,15 Kelvin e a pressão de 0,6094 bar, vai exibir um equilíbrio de fases onde a fase vapor contém 25% de 2-propanol e 75% de água, e a fase líquida conterá 0,0382 de 2-propanol e 96,18% de água. Um detalhe interessante que nós podemos fazer como uma etapa de verificação dos cálculos do equilíbrio líquido-vapor é verificar se o critério de isofugacidade foi obedecido para as duas espécies. Lembre-se que o critério de isofugacidade é definido como fração da espécie I na fase vapor vezes a pressão total do sistema igual a fração da espécie I na fase líquida vezes o coeficiente de atividade dessa espécie nessa mistura vezes a pressão de saturação do composto puro. Se nós passarmos o termo que está à direita para o lado esquerdo com o sinal contrário, então nós observaríamos que o critério de isofugacidade vai ser obedecido caso essa diferença seja zero ou muito próximo de zero. Fazendo a prova real com os resultados que nós obtivemos para a espécie 1 e para a espécie 2, você pode observar que a diferença dos dois termos ali da equação do critério de isofugacidade dão valores muito pequenos. Para a espécie de número 1, nós temos menos 1,91 vezes 10 a menos 7, e para a espécie de número 2, nós temos 2,27 vezes 10 a menos 8. Se esses valores não forem próximos de zero, significa que possivelmente você tenha errado em alguma etapa do seu cálculo. Por isso, fique muito atento em executar a prova real ao finalizar um processo de iteração de resolução do equilíbrio líquido-vapor. Eu espero que você tenha gostado desta aula. Caso você tenha alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que a equipe do U-Termo vai te ajudar a solucionar o seu problema. Muito obrigado pela sua audiência, não esqueça de deixar o seu joinha e até a próxima aula aqui do curso de Termodinâmica 2 do canal U-Termo.